Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso sistema de tratores. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 4. O que nós vamos ver nessa aula de hoje? Nós temos algumas indicações que são interessantes para a gente dar uma olhada, que exatamente estão indicadas no painel de instrumentos e os comandos, que são os símbolos e as luzes de alerta. Então, essa aula é uma aula bastante interessante porque a gente consegue ver na prática o que pode acontecer quando acender uma luz no painel de um trator. Então nós vamos ver aí os painéis de instrumento e os comandos. Tem uma consideração inicial que é interessante a gente saber, que exatamente com essa evolução da tecnologia, a gente está vendo os tratores eles sendo reformulados. Então nós vemos tratores com painéis de comando com GPS, nós vemos os tratores com a cabine com ar-condicionado, então ela está sempre sendo aprimorada. Então ela vai estar aumentando também a quantidade de botões. Então é interessante que a gente conheça todos esses botões que existem dentro dos tratores. Nós vemos aí um modelo de um painel de comando de um trator. Obviamente, o modelo de painel de comando vai depender da marca e vai depender do tipo de trator também. Alguns contêm mais informações e outros menos. Então tá aí outra cara de um painel de instrumento. E é interessante que ele tenha presença obrigatória de alguns itens que nós vamos ver ao longo dessa aula e que são itens obrigatórios no painel. E esses itens, eles precisam estar visível ao olho do operador. Então nós temos primeiro, nós temos o orímetro. Qual a função do orímetro? Ele tem exatamente por função registrar o número de horas de trabalho. Lembrando que, seja o trator funcionando, andando, ou seja o trator parado, as horas vão continuar. O que interessa é se ele estiver ligado. Se por acaso ele estiver ligado, mas ele não estiver andando, as horas mesmo assim vão contar. Quando você vai vender um trator, como é que funciona? Quando você vende um carro, por exemplo, o que o pessoal pergunta? Quantos quilômetros tem esse carro? Quando você vende trator, a primeira coisa que eles perguntam, quantas horas tem trabalhadas desse trator? Então tá aí o nosso orímetro, exatamente o modelo que vai ser utilizado, que é utilizado geralmente nos tratores, para contar a quantidade de horas. Nós temos um marcador de temperatura, que ele vai indicar as faixas de temperatura da água do sistema, de arrefecimento, e ele faz isso em tempo real. E nós temos aqui uma ilustração. Lembrando que isso aí é exatamente o marcador da temperatura. Quando chegar lá no vermelho, a gente sabe que a temperatura já está uma temperatura muito elevada, eu tenho que parar para poder verificar o porquê dessa elevação de temperatura. Nós temos o tacômetro também, ou conta-giro, que ele vai medir o número de rotações por unidade de tempo. E nós temos aí a cara dele, então ele vai ver quantas rotações está fazendo durante um determinado tempo. Nós temos também o indicador de combustível, que ele vai indicar o nível de combustível graduado em 3 faixas. Um pouco combustível, metade do combustível, ou então o combustível cheio. A cara desse indicador de combustível ele é muito parecido com os carros comuns que a gente utiliza. Nós temos também o indicador de pressão do óleo, lubrificante do motor, que ele tem exatamente por finalidade indicar a pressão que tem dentro do óleo do motor do trator. Se por acaso essa pressão estiver muito alta, o que vai acontecer? A gente precisa parar o trator na mesma hora para poder verificar qual é o problema. Então a gente verifica que dentro ali do indicador de pressão ele tem uma gota. Essa gota, sempre que ela aparecer, ela vai indicar exatamente pressão. Então nós vamos ver a pressão de óleo. Tá? Nós temos mais à frente pressão de temperatura, nós temos também a própria temperatura que ela é diferente. Mas quando indicar uma gota é pressão de óleo. Nós temos a luz do alternador também, que é a de alerta. Então sempre que essa luz ela estiver desligada, após a partida ou durante esse trabalho, significa o quê? Que o alternador está carregando a bateria. Qual a função do alternador? Exatamente, gerar energia para a bateria. Ele vai alimentar essa bateria. Se por acaso essa luz do alternador estiver ligada, o que isso quer dizer? Que ela não está mais alimentando a bateria e a qualquer momento o trator pode parar, porque a única fonte de energia que vai ter vai ser o da própria bateria. Então tá aí, em situações que este marcador ele acender essa luz, durante essa operação, o que você deve fazer? Você deve parar o trator e verificar qual é o erro. Luz de alerta do estacionamento do freio. Então sempre que esse marcador estiver ligado, significa que a alavanca do freio está ativa e ela é indicada por esse P. Então parei o trator, por exemplo, em uma subida, eu coloco lá no P, que é exatamente que ele está estacionado, ele está parado, como se fosse o freio de mão. Nós temos a luz de alerta também da pressão do óleo da caixa de câmbio
E quando essa luz, esse marcador, ele estiver ligado, após a partida ou durante a operação, quando você estiver operando o trator, significa que a pressão do óleo da caixa do câmbio, ela está com problemas. É exatamente isso daí. E é como eu falei, sempre que tiver essa gota, ela significa pressão de óleo. Nós temos também a luz de alerta, de restrição de filtro de ar, que qual é a funcionalidade dela? Ela é acionada sempre que tiver uma restrição no filtro de ar do motor. O motor ele precisa de um arrefecimento. O arrefecimento é o quê? Ou a água ou a ar. Então sempre que tiver renovando esse ar para poder refrigerar esse motor e essa luz estiver acesa, significa que esse motor não está sendo refrigerado. E aí o que vai acontecer? Vai acender essa luz de alerta de filtro de restrição de ar. Ou seja, o ar está muito restrito, ele não está conseguindo chegar no motor. Tem também a luz de alerta de temperatura e o líquido de arrefecimento. E aí esse marcador ele vai indicar exatamente as condições térmicas desse líquido que vai arrefecer o motor. Então se tiver essa luz ligada é porque ou o trator está com vazamento ou o líquido ele precisa ser trocado. Exatamente essa luz que vai acender no painel. Nós temos a luz de alerta da tomada de potência também, ou chamada, conhecida mais como TDP, que é exatamente essa luz aqui. Então sempre que essa luz estiver ligada, significa o quê? Que a luz de tomada de potência ela está ligada e a tomada de potência ela está ativa. O que é a tomada de potência? Quando por acaso eu vou fazer uma curva em um trator, eu preciso de uma força a mais. Então essa tomada de potência, exatamente eu vou retomar a potência do motor por conta do peso dele, que é muito grande, e ele precisa ter algo a mais para poder fazer ele se movimentar. Então eu ligo a tomada de potência. Nós temos também a luz de indicação de regulagem, que é de acordo com essa operação, nós temos como fazer o deslocamento, o transporte de carga ou qualquer outra operação. Sempre que eu for fazer isso, eu vou selecionar a regulagem de velocidade. E nós temos duas. Nós temos a regulagem rápida e nós temos a regulagem lenta. Então, se por acaso eu não estou levando nenhum peso, o trator está livre, eu posso colocar na regulagem rápida para ele trabalhar mais rápido. Agora, se eu estou com muito peso, eu vou fazer o quê? Usar a regulagem lenta, porque eu não posso levar muito rápido aquele peso do trator, até porque ele pode virar. Nós temos também a luz de alerta, tanto de alta quanto a luz de baixa. Isso aqui, igual em um carro, a gente consegue colocar ou luz normal ou então a luz alta nos faróis dianteiros do trator. E lembrando que uma observação importante, sempre que por acaso o trator ele estiver em trajeto durante uma via pública, tanto as luzes dianteiras quanto as luzes traseiras precisam estar acesas, sempre, tá? Então, a gente também nunca deve obstruir o sistema de sinalização de um trator. Então, se o trator possui luzes, ele possui sistema de alerta, eu não posso, por exemplo, colocar propagandas, eu não posso fazer uma obstrução, eu não posso colocar fitas onde eu vou obstruir a visão de uma outra pessoa. Então, tá aí, o da esquerda nós temos, então, o farol dianteiro, que é um farol com luz normal, e nós temos do lado direito, nós temos o farol de luz baixa. Da esquerda, luz alta, direita, luz baixa. E nós temos também a luz de sinalização de emergência. Sempre que for necessário alertar outros condutores, é necessário utilizar essa luz de emergência. Então vamos supor que aconteceu um acidente, então o que eu faço? Eu ligo essa luz de emergência em uma via para evitar outros acidentes. E como é que eu vou evitar esses outros acidentes? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ela tem algumas prevalências, certo? Uma ordem de prevalência. Qual seria? Nós temos em alguns locais que a velocidade máxima permitida é de apenas 40 km por hora, isso em vias públicas. Devendo a distância sempre do início da sinalização de acidente de trânsito ser cerca de 40 passos longos e com chuva e neblina, ou então 80 passos longos durante a noite. Então, sempre que acontecer um acidente, qual é o ideal? Você ligar o pisca-alerta e os tratores eles irem a 40 km por hora. Você precisa sinalizar pelo menos a 40 passos de distância que ali tem um acidente, e se por acaso tiver neblina, tiver fumaça ou durante a noite ou muita chuva, você coloca uma sinalização a 80 passos longos, que é exatamente para você evitar um choque de um outro condutor. E segundo o CTB, que é exatamente o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos essa ordem que deve prevalecer. Quais são as ordens? Primeiro,
A ordem do agente de trânsito, que é exatamente aquele desse trânsito que trabalha lá, ela deve prevalecer sobre a norma de circulação e sobre qualquer outro sinal, ou seja, o comando dele é o que prevalece sobre um sinal de trânsito, sobre uma placa, por exemplo. Depois, o que vai prevalecer? A indicação do semáforo, que é exatamente o vermelho, amarelo e o verde, depois do guarda de trânsito. E por último, o que prevalece? As indicações dos sinais e as demais normas de trânsito, que seria o quê? Seria as faixas luminosas, seriam as placas, seriam as faixas de pedestre. Então, essa é a ordem que deve prevalecer. Em resumo dessa nossa aula, a gente estudou então os principais equipamentos de medição e interpretação e a gente viu a simbologia de cada um dentro do instrumento de um trator. O que merece destaque? Orímetro, que é exatamente para poder contar a quantidade de horas do motor, o marcador da temperatura do motor, que é interessante que a gente verifique sempre essa temperatura, o conta-giro e também o indicador de combustível. Porque imagina você estar em um trator funcionando ele, você já saiu da base e aí você lá pelo meio do caminho você falta combustível. Então é necessário verificar sempre esse indicador de combustível. E também quanto aos símbolos presentes no painel de instrumentos, a gente deve ressaltar a luz de alerta de pressão do óleo e a luz também de alta e de baixa. Então, muito obrigado e até a próxima aula.